Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa meditação de hoje. Inicio esse momento de oração e reflexão em nome do Pai, Criador da vida, em nome de Jesus, vida verdadeira, em nome do Espírito Santo, doador e Senhor da vida e da verdade. Agradeço a Deus pela vida que Ele me dá nesse momento. Lembro-me que, no fundo do meu ser, carrego sementes de vida eterna. O amor de Deus foi derramado dentro de mim pelo Espírito Santo. Jesus me convida, te convida, a permanecer na firmeza de sua verdade, na liberdade do seu amor. A verdade é o próprio Deus que me é oferecido, que se infiltra nas raízes mais profundas do meu ser. Minha verdade mais profunda é ser filho de Deus e viver com alegria o sonho que Ele tem para mim. Caminhar na verdade é deixar Deus estar em mim. É dizer com Maria, faça-se em mim. É viver com José o silêncio da fé confiante. Amém. Diante da intimidação do rei Nabucodonosor, para que adorassem a estátua de ouro erigida por ele, sob pena de serem lançados em uma fornalha acesa, os 3 jovens hebreus responderam: se fizermos isso, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar da fornalha ardente e nos livrará de tuas mãos, ó rei. A fé intrépida dos jovens foi recompensada, e os 3 caminharam incólumes entre as chamas. O fato prodigioso do Antigo Testamento é figura de um outro, ainda mais prodigioso, que se realiza no Novo Testamento: a libertação do fogo devastador do pecado para todos os que creem em Cristo. Ele mesmo declarou aos judeus: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A condição que Cristo coloca para os homens se libertarem da escravidão do pecado é a fé nele. Fé que nasce da escuta atenta e perseverante da sua palavra, única que contém a verdade absoluta, sem mistura de erros ou enganos. Eu sou a verdade, diz o Senhor. É Ele quem traz a verdade ao mundo. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem. Sua palavra é o veículo da verdade oferecida aos homens para que, por ela iluminados, se vejam livres das seduções da mentira. A mentira do maligno seduziu a humanidade desde seus primórdios e a fez escrava do pecado. A verdade de Cristo quebra a antiga escravidão e restitui ao homem sua liberdade de filho de Deus. O fruto da árvore nos seduziu e o Filho de Deus nos redimiu. Assim fala o missal romano. Em um mundo transtornado por erros, falsas teorias, ideologias das mais diversas, costumes corrompidos, o homem se salva única e exclusivamente aderindo fortemente ao Evangelho. Somente nele pode encontrar a verdade da doutrina e da vida. Como os 3 jovens hebreus, o cristão deve ter coragem de resistir a qualquer sedução. Deve rejeitar qualquer atitude teórica ou prática que não esteja de acordo com o Evangelho, seja porque o contradiz abertamente ou porque o altera enganosamente, com interpretações que o desfiguram ou minimizam. Não tenhais medo dos que matam o corpo, diz o Senhor, mas dos que podem matar a alma. A liberdade não é patrimônio dos escravos, mas dos filhos. E se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O homem moderno, sedento de liberdade, precisa entender que a verdadeira liberdade se encontra somente em Cristo. Nos ensina o Concílio Vaticano II
A verdadeira liberdade é sinal eminente da imagem divina do homem. A liberdade do homem não é mais do que um reflexo da liberdade infinita de Deus. Deus é livre de modo absoluto, o homem de modo relativo. A liberdade de Deus consiste em fazer livremente todo o bem que deseja. A liberdade do homem consiste na livre escolha do bem. Quanto mais livre é o homem, mais capaz ele é de escolher e de fazer o bem. Mas o pecado feriu o homem em sua liberdade. Obscureceu-lhe a mente, tornando difícil conhecer a verdade, discernir com rapidez o bem do mal. Daí se seguiu o desvio, o descaminho da vontade, que frequentemente inclina o homem a escolher o mal em vez do bem. Desgraçado de mim! Quem me livrará deste corpo de morte? Grita São Paulo, ao considerar quão difícil é para o homem fazer todo o bem que deseja. Mas imediatamente acrescenta, cheio de esperança: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Só Cristo pode libertar o homem deste triste estado de escravidão, fruto do pecado. Ele que, morrendo, destruiu a morte causada pelo pecado. Mas para gozar plenamente da liberdade de Cristo, o homem deve confiar nele, deixar-se iluminar por ele, verdade feito carne, e traduzir em vida e obras a sua palavra. Libertado do pecado, o homem deve valer-se da liberdade que Deus lhe deu e que Cristo lhe restituirá para servir a Deus, para servir a Cristo com amor. Deus, liberdade infinita, é amor. O homem é livre na medida em que se torna amor e capacidade de amar a Deus e ao próximo. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, escreve São Paulo aos Gálatas. Mas cuidado para não tomar a liberdade como pretexto para servir a carne. Antes, servi-vos uns aos outros pela caridade. A liberdade deve servir ao amor. E o amor autêntico é, por sua vez, serviço generoso e desinteressado a Deus e aos irmãos. Assim nos ensina Santo Agostinho em uma de suas obras. Como o médico odeia a doença e faz tudo o que pode para eliminá-la e aliviar o doente, assim tu, meu Deus, trabalhas em mim com tua graça para extinguir o pecado e me libertar. A primeira liberdade, de fato, consiste em estar isento de culpa. Quando eu começar a não cometer mais pecados, então poderei levantar a cabeça em direção à liberdade. Mas isso não é mais que o começo da liberdade. Não a liberdade perfeita, porque percebo em meu corpo um princípio diferente que guerreia contra a lei que aprova minha razão. E o bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, isso é o que eu faço. De um lado, a liberdade. Do outro, a escravidão. A liberdade ainda não é completa, ainda não é pura, ainda não é plena, porque ainda não é eternidade. Em parte, recebo a fraqueza e em parte, a liberdade. Sou livre, Senhor, na medida em que te sirvo, e sou escravo na medida em que sirvo à lei do pecado. O que devo fazer, Senhor, com a fraqueza que ainda está em mim? Não posso fazer outra coisa senão voltar-me para ti, que disseste: se o Filho de Deus vos libertar, então sereis verdadeiramente livres. Ó Senhor, sei por ti que guardarás minha alma, pois disseste: não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Que nenhum me atemorize. Poderoso és tu, que me chamaste, porque és onipotente. Tu és o forte dos fortes,
o mais alto dos mais altos. Morreste por mim, portanto, estou certo de receber tua vida, tendo em garantia tua morte. De fato, por quem morreste? Talvez pelos justos? Pergunta São Paulo e ele me responde: Cristo morreu pelos ímpios, pelos pecadores. Quando eu era ímpio, tu morreste por mim. Agora que estou justificado, serei eu abandonado? Santo Agostinho. E ao ouvir essas palavras de Agostinho, me recordo do Salmo 90, meus irmãos, que diz assim: Refúgio meu, fortaleza minha, Deus meu, confio em ti. Sim, tu me livrarás da armadilha do caçador, da peste mortal. Cobrir-me-ás com tuas penas, debaixo das tuas asas me refugiarei. Nenhuma desgraça se aproximará de mim, nem a praga chegará à minha tenda. Porque aos teus anjos deste ordem para me guardarem em todos os meus caminhos. Me levarão nas tuas mãos, para que meu pé não tropece na pedra. Amém. Caminhemos, irmãos e irmãs, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.